Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa live é sobre a importância do pré-projeto, né? O pré-projeto é, assim, de extrema relevância, não só para o Enem, para o UERJ, para a PUC, enfim, para vestibulares, mas para todo texto que vocês forem construir na vida, né? Tanto texto oral quanto texto escrito. Claro que a nossa ênfase aqui vai ser no texto escrito, né? E principalmente vai ser no texto voltado para o Enem, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui para eu poder não me perder, né? E a gente otimizar aí o tempo, não perder muito tempo. Eu quero trazer para você meio que um passo a passo, né? De como você deve fazer quando você sentar lá para fazer a prova do Enem. A primeira coisa que vocês precisam fazer é analisar a frase temática. A frase temática, ela é, assim, de extrema importância, né? Por vários motivos. Alguns alunos, inclusive, por deixarem de analisar devidamente a frase temática, podem até zerar no Enem. Zerar ou tangenciar o tema, né? E a frase temática, ela é um balizador, né? A frase temática, ela serve para nos guiar, principalmente na questão do tema, na questão da temática, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui para vocês, para poder exemplificar, a frase temática de 2015, que é uma frase temática bastante dura, né? Principalmente, eu sou de Niterói, principalmente com os recentes acontecimentos aqui, né? Nós tivemos ontem 2 casos, né, de feminicídio e um até com óbito, e até para fazer uma homenagem eu resolvi pegar o tema de 2015, que foi o seguinte: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Pois bem, quando o aluno pega esse tema, né, quando o aluno pega essa frase temática e ele lê, o que ele precisa prestar atenção? Ele precisa prestar atenção em todas as palavras-chave da frase temática. Aqui nessa frase temática que eu dei como exemplo, nós deveríamos ressaltar a persistência, a violência, mulher e no contexto brasileiro, né? Claro que se a gente não prestar muita atenção, a gente pode correr o risco de tangenciar o tema falando sobre mulher, né? Sobre, em linhas gerais, sobre uma violência, ok? Mas, pela frase temática, a gente vê o seguinte: a frase temática, ela está nos guiando para o caminho da persistência. Ou seja, eu tenho que pensar sobre a persistência desse tipo ou de algum tipo de violência no universo feminino, no contexto brasileiro, certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, né? Uma dica que eu acredito ser de extrema importância para não tangenciar e não zerar na prova do Enem, tá? Oi, Carolina, boa noite, tudo bem? Eduarda também, boa noite. Natália, tudo bem com vocês? Pena que o Instagram ainda não, a gente não pode escutar o outro lado, né? Um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, a primeira dica é essa. A primeira dica é prestar atenção na frase temática, porque ela é de suma importância tanto para balizar a nossa redação, tá? Quanto para vocês não zerarem ou não tangenciarem o tema, ok? Então, uma vez feito isso, né, lido com cuidado a frase temática e retirado dali
as palavras-chave. O que vocês vão fazer? Vocês vão para o texto, né? Vocês vão para os textos motivadores. Os textos motivadores, né, aquela coletânea, e normalmente no Enem nós temos três textos, né, relativamente curtos, médio curtos. Esses textos, eles também são importantes porque ali a gente vai poder ver as ideias centrais que estão contidas naqueles textos. A gente vai ver qual é a ideia, qual é a orientação que a banca está nos dando através dessa coletânea, certo? Então, a gente precisa extrair todas as informações desse texto, a gente precisa extrair as ideias principais de cada texto dessa coletânea, ok? E, a partir disso, interpretar essas ideias chaves, ok? Porque elas vão nos servir como um link para poder a gente ir para a terceira parte, tá? Antes de eu ir para a terceira parte, eu vou recapitular as duas primeiras, tá? É importante isso, gente. Obviamente que com o tempo a gente vai fazendo isso mentalmente. Mas enquanto vocês não tiverem isso no sangue, enquanto vocês não tiverem isso ainda no automático, vocês precisam fazer esse passo a passo de forma pontual. Vocês peguem uma folha, tá? E pontuem. Primeiro ponto, frase temática. Interpretar a frase temática, ok? Segundo ponto, ler e interpretar os textos motivadores, a coletânea, extrair deles as ideias-chaves, ok? Gente, é muito importante essa questão da interpretação e da compreensão. A interpretação, ela vai um pouco além da compreensão de um texto. A interpretação, ela nos leva a fazer links com outros textos, né? Textos orais, textos escritos, textos formais, textos informais, não importa. Mas é a partir dessa leitura que a gente faz o brainstorm, que é o nosso próximo passo, ok? Então é importantíssimo esses dois passos que eu falei para vocês agora, ok? Então, o terceiro passo é exatamente esse brainstorm. Depois que vocês interpretaram a frase temática, extraíram dali as palavras-chave, ok? E depois foram na coletânea dos textos lá, especificamente agora falando do Enem, foram na coletânea, normalmente são 3 textos, extraíram ali as principais ideias centrais, né? As ideias chaves daqueles textos. Vocês vão fazer um link com a ideia de vocês, com o que vocês aprenderam esse tempo todo, com essa leitura que vocês já têm. Seja essa leitura de mundo, né? Seja com leituras formais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que significa isso. Vocês estudam geografia, história, literatura, química, física, enfim, todas as disciplinas formais, né? Essa é uma leitura formalizada, é uma leitura acadêmica, é uma leitura que vocês apreendem e aprendem formalmente na escola, certo? Porém, também tem uma leitura que é informal, uma leitura que vocês fazem no dia a dia, uma leitura que vocês fazem ao assistir um filme, ao assistir uma série, ao ler um livro, ao escutar uma música, conversar com o avô, com a avó, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o namorado, enfim. Todas essas leituras, elas nos enriquecem e elas são importantes nesse momento aqui. Por quê? Quando vocês pararem para analisar a frase temática e a coletânea textual, vocês vão ver
que vocês conseguem fazer vários links com outros assuntos, com assuntos correlatos, né? Vocês conseguem linkar, por exemplo, o que estão falando sobre esse tema, ok? No caso aqui de 2015, que é um caso super atual, infelizmente, né, da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, vocês podem linkar, por exemplo, com questões sobre a masculinidade tóxica, sobre o conceito novo de feminilidade que a gente deve também olhar, porque nesse contexto específico, e é uma opinião minha, pessoal, né, não basta só punir o agressor, né? A gente precisa mudar toda uma história, a gente precisa mudar toda uma sociedade, todo um conceito sobre masculinidade. Só que essa masculinidade, ela é construída também por nós, mulheres. Então a gente também precisa rever todo esse conceito de feminilidade. Então vocês estão vendo que só por uma frase temática eu já linkei vários assuntos que eu conheço, que eu fiz leitura, né, de mundo, ou formal ou informal. Então isso é imprescindível também no Enem, ou em qualquer vestibular, ou em qualquer concurso que vocês, né, vão fazer um dia. Na verdade, vocês já devem ter escutado, né, de algum professor de língua portuguesa o quanto é importante vocês lerem. Leiam tudo que cair nas mãos. E é verdade, é muito importante porque isso amplia nosso vocabulário, isso nos dá a conhecer mundos que nós nunca iremos conhecer na verdade, né, na realidade, no dia a dia. Se o texto for bem escrito, dentro da norma culta padrão, né, faz com que a gente consiga, de certa forma, reproduzir aquela escrita, né, aquela variação na nossa escrita também. Enfim, então é de suma importância. Tem uma pergunta aqui. Você tem alguma rotina de leitura que acredita que possa fazer para ajudar no Enem? Eu tenho, sim. Eu acho que como o Enem sempre vai ter temas atuais e temas ligados a crises sociais, né? É muito importante que a gente leia vários jornais. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso pela internet, o que facilitou um pouco. E, na verdade, a gente precisa fazer isso sobre vários aspectos, né? A gente precisa ler vários tipos de jornais. Jornal de direita, de esquerda, enfim. Uma outra rotina que eu acho que é bacana, até porque ajuda no dia a dia, né? Porque vocês ficam muito estressados, com razão, né? Nesse momento de prova, de Enem, enfim, de vestibular. É assistir séries, assistir filmes, documentários, mas sempre assistir de forma crítica, de forma observadora, certo? Vocês precisam observar o contexto, observar o vocabulário, observar o emprego daquele vocabulário naquele contexto, porque isso enriquece vocês tanto do ponto de vista conceitual, né, quanto do ponto de vista do vocabulário, e serve como argumento para vários temas, tá? Então, deixa eu recapitular aqui e vou voltar aqui para nossa dica de planejamento, tá? O passo a passo do pré-projeto. Uma coisa antes. Gente, não pense que fazendo esse pré-projeto, professora, eu vou perder tempo. Não, vocês não vão perder tempo. Vocês vão ganhar tempo. Por quê? Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês, ao final do ano, quando vocês forem prestar o vestibular, vocês vão estar treinados. Então, a primeira parte, né, são essas 3 partes aqui que eu falei, essas 3 dicas, que vocês vão levar hoje 10 a 15 minutos, até o final do ano, treinando, vocês vão levar de 8 a 5 minutos, ok? Então, vocês vão fazer uma excelente prova em 1 hora, se vocês treinarem, né, esse passo a passo até o dia da prova.
Eu garanto isso, tá? Eu tenho várias experiências de vários alunos meus que seguiram essas dicas que eu estou dando, esse passo a passo, e conseguiram fazer o Enem em 1h e 10, e tiraram notas excelentes, né? 940, 980, enfim, ok? Então, recapitulando, primeira coisa, pegar a frase temática e destrinchar a frase temática, olhar com cuidado, retirar as palavras-chave, tá? Porque elas são importantíssimas para vocês não tangenciarem e não zerarem na redação, ok? Não zerarem pelo tema, ok? Nesse ano de 2015, nós tivemos alunos que zeraram, porque falaram sobre mulheres. Nós tivemos alunos que tangenciaram o tema, por quê? Porque falaram de mulheres e de violência, mas não falaram da persistência. Claro que vocês não precisariam, né, em 2015, quem fez a prova, afirmar que a persistência, né, que houve um aumento da violência contra a mulher. Claro que houve, né? Mas o simples fato de vocês utilizarem, né, o conceito da persistência, ou seja, a continuidade, ok? Mesmo que fosse para desmentir, vocês não teriam zerado pelo tema ou tangenciado pelo tema. Então a frase temática é extremamente importante, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. Em qualquer vestibular que vocês façam, em qualquer prova que vocês façam, nunca se esqueçam de olhar com cuidado a frase temática e de elencar ali as palavras-chave, tá? Essas palavras vão nortear a redação de vocês. E também é extremamente importante que nesse momento vocês troquem as palavras-chave que vocês acharem na frase temática por sinônimos quando vocês forem redigir a redação. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento, tá? Hoje a gente vai falar do passo a passo do pré-projeto, ok? Então, recapitulando mais uma vez, primeiro passo, olhar a frase temática e retirar dali as palavras-chave para poder não tangenciar ou não zerar na redação, ok? Segundo passo, ir na coletânea dos textos, ler com cuidado e extrair de cada texto a ideia central ou as ideias centrais, tá? E anotem, gente. Coloquem no papelzinho, por enquanto vocês estão fazendo ainda treinamento, anotem, coloquem no papelzinho ali. Primeiro texto, ideia geral, ideia central, X. Segundo texto, ideia geral, ideia central, Y, tá? Isso é extremamente importante. Vocês precisam se perguntar o que esse texto está querendo me dizer. Qual é o contexto que está sendo abordado esse assunto, ok? Não o contexto do Enem, ali da prova em si, mas o contexto do texto, tá? Porque isso vai formando na cabeça de vocês um caminho a ser perseguido, tá bom? Outra, se o problema é regional, se esse problema ali que está, por exemplo, da persistência da violência contra a mulher, se é um problema geral, se é um problema localizado, se é um problema mundial, ok? Os textos, eles vão apontar o caminho, mas é preciso ler, é preciso interpretar para saber, tá? E o terceiro passo, como eu havia dito, é o brainstorm. É a partir dessa leitura, quando a gente lê um texto e a gente faz essas anotações das principais ideias centrais da coletânea, vem à nossa mente vários assuntos relacionados, vários exemplos, vários casos que nós escutamos ou na televisão, ou de um parente, ou de um amigo, enfim. Então, isso aí já é a preparação para o brainstorm, tá? Então, o terceiro passo é o brainstorm. O brainstorm também é crucial, gente. Ali a gente vai cruzar as informações. A gente vai cruzar as informações e estabelecer esses links, ok? Tá. Então, vamos para a quarta dica. A quarta dica
é o levantamento de ideias. Enquanto a gente está lendo, nossa cabeça ali está fervilhando, a gente está lembrando de várias coisas, né? Aí vocês vão anotar freneticamente num papel tudo que vier à mente, tudo o que vocês acharem que pode servir para construir o texto de vocês, ok? Não se importem, não tenham juízo de valor nesse momento, escrevam tudo o que vier à mente, porque a gente vai ter a parte da limpeza, a parte da limpeza estratégica, onde a gente vai elencar e escolher o que vai ser melhor para o nosso texto, ok? Então, quarto ponto, fazer o levantamento dessas ideias, ok? Deixa eu pegar minha cola aqui. Quinto ponto, a quinta dica é o seguinte: agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar estrategicamente sobre tudo que vocês pensaram até agora, todas as ideias que vieram através do brainstorm. Vocês vão pensar o que vocês se sentem mais seguros para abordar, certo? E também vocês vão pensar agora na tese de vocês. Vocês vão pensar no posicionamento de vocês diante desse tema. Por exemplo, diante do tema de 2015, né? Sobre a persistência da violência contra a mulher no cenário brasileiro. Ok. Qual é o meu posicionamento sobre isso? Eu sou a favor? Eu sou contra? O que eu acredito? Ok? Quais são as leituras que eu tenho sobre esse assunto? O que estão dizendo por aí na televisão, meus amigos, sobre esse tema, sobre essa violência contra a mulher, sobre o feminicídio, ok? A partir daí, aí é curioso, tá? Isso aí é o pulo do gato, gente, é uma dica, assim, fantástica, vai por mim. Vocês vão pensar na conclusão de vocês. Então, vocês vão pensar na tese, no posicionamento, e a partir do posicionamento de vocês diante desse tema, vocês vão pensar na conclusão. Qual é a conclusão que eu quero chegar? Ou melhor, onde eu quero levar a banca, o corretor, né, a acreditar no que eu penso, no que eu sei que é a verdade, na minha verdade, porque a gente não trabalha com verdades absolutas, né? A gente trabalha com razoabilidade. Então, gente, anotem isso, porque é, assim, realmente uma dica, modéstia à parte, perfeita e maravilhosa para vocês construírem um texto estratégico. Pensem na tese de vocês e depois pensem na conclusão de vocês. Só depois que vocês pensarem na conclusão, pensarem em que proposta de intervenção vocês querem fazer, é que vocês vão poder elencar os argumentos, os melhores argumentos, os mais estratégicos para vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês, que é persuadir a banca, ok? Então guardem isso. Vão pensar primeiro no posicionamento e a partir disso na conclusão de vocês, ok? Então vamos para a sexta dica. A sexta dica é você montar a estrutura do seu texto. Então, a partir do seu posicionamento, né, que você vai responder o que você pretende sustentar no seu texto, o que você pretende provar no seu texto, o que você pretende provar como razoável, como a razoabilidade. A gente não trabalha com verdades perfeitas. A banca, ela não quer que você trabalhe com verdades absolutas, porque não existe. Ela quer que você convença ela da sua verdade, ok? Então, você vai se posicionar, você vai escrever, botar um tópico lá, sobre a sua conclusão, sobre a sua intervenção, qual é a proposta de intervenção que você vai fazer.
a partir da sua tese, desse seu posicionamento. E aí, gente, eu vou fazer um adendo aqui. A proposta de intervenção, ela não precisa ser nada inusitado, nada mirabolante, nada espetacular. Sabe por quê? Porque se fosse algo fácil de ser resolvido, já teria sido resolvido. Não estaria ali na prova do Enem. O Enem, ele trabalha com questões sociais dúbias, problemáticas. Então, não pense vocês que eles querem que a gente, né, que vocês solucionem essa questão. Não é essa a questão. Eles querem que você construa uma intervenção, uma proposta de intervenção de acordo com o seu posicionamento e de acordo com os seus argumentos, ok? Isso é que é fundamental, tá? E aí, depois disso, eu tô na estrutura, tá? Depois disso, vocês vão, a partir disso, ou melhor, a partir do posicionamento de vocês e a partir da proposta de intervenção na conclusão, vocês vão selecionar dois argumentos que fundamentem, que sejam imprescindíveis para sustentar o que vocês estão falando, o que vocês estão ali colocando como proposta de intervenção, entenderam? E aí, por enquanto, a gente está no pré-projeto. Paramos aqui, né? Na verdade, o pré-projeto se encerra aqui. Daqui por diante, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o projeto de texto. E o projeto de texto, ele é, além de crucial para um texto organizado, um texto coerente, né, um texto coeso, ele é cobrado no Enem como competência. O projeto de texto, ele está em uma das competências do Enem. Então, a banca, o corretor, ele vai olhar se você fez isso tudo aqui que eu acabei de falar, né, para poder escrever o seu texto. Não pense que você engana a banca, porque você não engana a banca. A banca, quando ela pega um texto, ela bate o olho, ela começa a ler, ela sabe o texto que tem projeto de texto, né, o pré-projeto, e o texto que não tem. E quando não tem, vocês não vão atingir a nota máxima nessa competência. Bom, nossa live era sobre pré-projeto, né? A gente tem muita coisa para falar ainda. A gente tem para falar de projeto mesmo, do projeto de texto, da questão da autoria, que é fundamental nos textos do Enem, né? Porque não só no texto do Enem, tá, gente? Em todos os vestibulares, pode não ter essa nomenclatura clara, mas é cobrada a questão da autoria. E fica aqui uma ressalva para vocês. A autoria não é um texto inédito, não é um texto mirabolante, não é um texto que a banca vai dizer, uau, nossa, que texto é esse? Não. O texto autoral é um texto sem vícios, sem citações desnecessárias, sem aquelas questões que a gente vê que algumas pessoas ensaiam e como se diz? Memorizam para colocar no texto, sabe? Como citação, o Paulo Freire, quando é ligado para a educação, quando é ligado na educação, enfim, o Baum, enfim, não é isso, gente. Muito pelo contrário, um texto autoral, ele não é um texto endurecido, ele não é esse texto que a gente costuma ver aí, por aí. E outra coisa para vocês, a partir do ano passado, o Enem já começou a apertar um pouquinho mais nessa questão da autoria. E eu acredito que para esse ano agora vai ser a mesma coisa, tá? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o pré-projeto, mas eu tô aberta aqui a
algumas respostas, tá? Algumas perguntas, desculpa. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, eu respondo sobre o pré-projeto. Nem sei que horas tem, para ver se eu quero salvar a live, mas eu acho que ainda tá em tempo. Então, vocês têm alguma pergunta? Luana, Renato? Vamos ver quem mais tá aqui. Vou ver. Alice. Natália. Alguém tem alguma dúvida sobre o pré-projeto? Não? Então, gente, olha, eu vou terminar, mas falando o seguinte para vocês. O pré-projeto, ele é extremamente necessário. Não pensem vocês que vocês estão perdendo tempo fazendo o pré-projeto, porque vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ganhando tempo, vocês estão ganhando organização textual. O texto, ele precisa ser conciso, sim, mas ele precisa ser principalmente estratégico. A gente visa a persuadir, a convencer o nosso leitor. E nesse caso específico, o nosso leitor é a banca. Então a gente precisa convencer a banca do que o que a gente está colocando aqui naquele texto é razoável, é possível, é provável. E isso se faz através da seleção dos argumentos. Isso se faz através do posicionamento pela tese. Isso se faz pela proposta de intervenção. O Renato está falando ali, sou professor de filosofia e os alunos pedem frases prontas. Como você entende isso? Renato, eu sou contra, né, frases prontas, né? Eu acredito o seguinte, você, obviamente, você precisa ter um repertório, né? Até porque o Enem cobra isso. Só que esse repertório, ele vai vir através de leituras, certo? Você pode ler Paulo Freire, você pode ler Foucault, você pode ler Hannah Arendt, enfim, você pode ver o jornal, né? Alunos citam muito o G1. Isso é pertinente, ok? Você vai ler, você vai se municiar através de leituras, como eu falei antes no início da live, formais e informais, né? Leituras através de filmes, de músicas, enfim, que você pode citar no seu texto se for extremamente estratégico. O que eu vejo, né, e que eu acho que o que você está se referindo, é que o aluno, ele faz assim, ó, o tema envolve educação, Paulo Freire tem tudo a ver com a educação, aí eu vou juntar no meio ali do parágrafo, eu meto um Paulo Freire, como diz Paulo Freire, coloco uma citação lá do Paulo Freire, sem me importar de fazer o link, né? Sem me importar de desenvolver isso no texto. Então, nesse caso, eu tenho um texto que não é autoral, que é um texto completamente artificial, né? Por quê? Porque o aluno ele não soube amarrar o que ele leu, né? O teórico que ele leu, porque é importante você citar, principalmente no Enem, você citar um argumento de autoridade, e um dos argumentos de autoridade realmente, né, são os teóricos, mas não necessariamente os teóricos, nós temos vários argumentos de autoridade, e aí o aluno ele não faz essa articulação da forma devida, e aí o texto ele fica um texto artificial, e aí quando o texto fica artificial ele perde a autoria e consequentemente ele perde ponto no Enem. Uma outra coisa, Renato, que eu queria te falar, por exemplo, o aluno está falando sobre
desmatamento, algo ligado à natureza. Aí ele vai e usa até algum teórico ligado a esse contexto. Mas ele faz isso sem pensar, ele faz isso de forma não estratégica. Porque se ele fizesse isso de forma estratégica, por exemplo, ele poderia usar algum conceito que ele aprendeu na ciência, na geografia, na geopolítica, enfim, não necessariamente um filósofo, né, ou um teórico, entende? Acho que eu respondi a sua pergunta, mas a sua pergunta é perfeita e super pertinente, porque a gente vê muito isso, muito, né? E justamente eu trabalho com o texto autoral, eu trabalho com a construção do texto. A gente precisa pensar, a gente precisa ser estratégico. Eu não trabalho com fórmulas prontas, com parágrafos prontos, com esses macetes, porque isso não funciona. O aluno, às vezes, ou ele fica muito nervoso porque ele tem que decorar essas fórmulas, ou, né, ele não vai fazer de forma estratégica, lógico, tá? E eu sou super contra. O aluno, ele tem que construir o caminho dele, ele tem que fazer reflexões, ele tem que ter leituras de mundo e a partir disso construir o texto dele no Enem, porque aí ele vai construir um texto com facilidade, vai ser uma coisa fácil para ele, vai ser natural, ele não precisa decorar nada, porque não é decoreba, é você aplicar o que você aprendeu durante sua vida e pronto, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver. Obrigada, Renato. Obrigada. Eu fico feliz porque eu quero muito ajudar, né? Ajudar os alunos, porque eu sei que é crucial esse pré-projeto para qualquer escrita. Que bom, vamos fazer outras lives. Ok? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver o horário aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, o tema, né, da live de hoje, ele não se encerra aqui. Porque a partir do pré-projeto, a gente tem o projeto de texto, a gente tem as formas, né? E aí não é fórmulas prontas, né? Mas como a gente faz uma introdução, tipos de introdução, tipos de argumentação, causa e consequência, enfim, a gente tem toda uma estrutura, né, que a gente precisa trabalhar no texto, ok? Mas hoje, como, né, a gente queria só fazer 40 minutos de live, era só mesmo sobre o pré-projeto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas e vocês podem mandar perguntas, tá? Porque eu vou ficar muito feliz em responder vocês, ok? Um beijo, bom feriado para vocês, bom finalzinho de feriado. Foi um prazer estar aqui com vocês e agradeço muito a presença de vocês, né? Nessa noite aí de feriado de Corpus Christi, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, Renato. Renato, você é da onde? Você é de Niterói mesmo? Beijo, Natália. Bom, eu vou deixar a caixinha de pergunta para vocês, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo, mandem direct, eu quero ajudar vocês, tá? Não fiquem com vergonha, tá bom? Um beijo, beijo, Carolina, beijo, gente, beijo.